combustível ele pesa dentro do avião. Então, se ele vai ter que botar mais combustível, ele vai ter que tirar esse peso. É um movimento de mercado que a gente não vê reversão. O chinês ele vai continuar cada vez mais vindo para o Brasil e trazendo... Isso que tu falou também, eu concordo plenamente de que eu acho que daqui a pouco vai encavalar tudo, porque daí eu tenho cliente que não quis pagar 5 mil e agora aceitou pagar 8. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoice Cash. Posso começar agora, né, Cassiano? Posso, né? Tá liberado. Tá liberado, obrigado então. Então, querido esse Cassiano, meu Deus do céu, que saudade que eu tava dele. Então, estamos aqui de volta, fechando o semestre, e nós vamos falar sobre o panorama dos fretes internacionais no final de 2026. Estamos gravando aqui dia 10 de junho, então se acontecer alguma coisa até final de junho, por favor, nos tolere, que do jeito que tá o mundo é capaz de acontecer mesmo, né? Que possa afetar o frete mais ainda. Não pro pior, por favor, que tá foda. O pessoal que já tá num clima difícil. Mas vamos lá, temos muita coisa para conversar, então... aqueles recadinhos de sempre, primeira vez por aqui, lembra de seguir a gente. Ó, tá aqui teu copo, tá, Cassiano? Eu Obrigado, não esqueci, hein? tá? Pelo menos o mínimo, né? É o mínimo, né? Copo limpo ainda. E olha que tu nem merece. Um copo d'água Segue não a se nega gente. ninguém, né? Já dizia, né? Já dizia, né? Então segue a gente aí, já se inscreve no YouTube, no Spotify, no agregador podcast que você está assistindo, para não esquecer. E aí quando tiver vontade de comentar alguma coisa, comenta, aproveita esse espaço que a gente gosta de ver o que o pessoal está falando. Às vezes vem ideia de podcasts em cima disso, tá? Participe. Nos avalie nos agregadores também, que isso ajuda bastante ao podcast ir mais longe organicamente. E se você tiver a fim de gravar conteúdos conosco, ter episódios exclusivos, poder participar aqui do podcast, vem falar com a gente que tem espaço para você participar também patrocinando e expondo a sua marca aqui. Então, já vou agradecendo inclusive ao Grupo Invoice, a Interfreight, Multilog, Next Shipping, Get, European Cargo, Ship2Ship, Linha Logísticas e Broker Comex. Muito obrigado a cada uma de vocês. E hoje eu tenho 2 dos patrocinadores aqui. Estou aqui com a Gabriela Voluz, da Linha Logistics. O Pedro Vedana, da Next Shipping, substituindo o Mumu, Murilo Amaral. Fiquei sabendo desse apelido. Agora o Brasil inteiro tem que saber disso. E estou aqui também com o meu querido Cassiano, que força a barra para que eu não chame novamente, e tão bem que ele me trata. Também, né? Patrocinador, daí é assim, ó. Podia patrocinar, né? Não, ele comprou essa cadeira há muito tempo, eu vendi barato. Né? Vendeu barato, já vendi era, barato né? e não sai mais. Que nem joia. Apenas um peixe pequeno. Ai, que Deus dó. do Hoje, céu. olha, o choro do Otávio vai ser livre. Não, o drama vai ser impressionante, né, cara? Vamos começar então com aquela perguntinha de sempre. Tá melhor ou tá pior comparado com o semestre anterior? 1, 2, 3. Pior. Melhor. Pior. É que depende do ponto de vista. Do que a gente tá falando, né? Eu tô falando de trabalho e estresse. 1, 2, 3. Pior. Melhor. Ok. Faturamento melhor, eu sei. Quanto mais caro o frete, mais feliz está o gente de carga. Beleza, a gente já sabe. Isso não é novidade pra ninguém, Não né? é novidade pra ninguém. Perfeito. Então é contra o lucro também, pelo amor de Deus, né, gente? A galera tem que ganhar dinheiro, é isso aí. Então tá bom, vamos começar falando do marítimo? Pode ser? Podemos? Pode ser. Que vamos falar, né, da principal causa da gente estar estressado, né? A guerra contra o Irã, mexeu com o Estreito de Hormuz e ficou uma bagunça. Exatamente. Então, se tá pior ou melhor, acredito que se a gente pegar um recorte de maio, com certeza tá pior, né? Porque maio foi o caos instaurado, frete subindo toda semana. Só para situar, quanto é que a gente tava pagando frete em dezembro? Em dezembro tava em torno de 1.500, 2.000, Por aí. né? E a gente ficou nesse meio termo até abril. Tá. Frete dando uma subidinha ali depois do feriado chinês. Aí ali em março, final de março e início de abril subiu também por conta do conflito, né? Especulação do preço do petróleo influenciou no preço do combustível e o armador usou isso para subir o frete. Mas... Usou com razão ou sem razão? com razão, né? O custo dele está aumentando. Quanto a gente não sabe, mas ele repassou. Ok. Mas o recorte desse semestre é maio caótico, preço subindo, né? Então começamos janeiro a abril mais ou menos uma média de 1.500 a 2.500 e agora o frete está em 8.000. Então, Jesus. maio foi o pulo do gato. Alguns colegas me passaram até o que estavam recebendo de origem, tipo, gente passando 9.000, 10.000 também. Já tem frete nesse nível. Depende do destino, né? Aham. É que assim, o armador ele tentou desde o começo do ano aumentar o frete, né? Fato que a gente sabe que desde a pandemia eles querem aumentar. Mas ele tentou fazer esse aumento desde o começo do ano. Todo início do mês ele vem com blank sailing. Só que acontece mercado sem tanta demanda.
Então, assim, o frete ele vai caindo. Ele aumenta para ele ir caindo durante o mês, para não chegar no patamar que nós pagávamos antes da pandemia. Então, assim, ele tentou. Porém, não tinha demanda. A partir do final de maio, a gente vê esse movimento dos carros elétricos por conta da alteração da tributação que vai acontecer aí no futuro. Então, a gente vê esses importadores que trazem esse tipo de mercadoria acelerando os embarques, né? Fazendo com que as alocações sejam direcionadas para esse tipo de produto. Então, assim, a partir disso, a gente vê um movimento de início de maio. Nós temos o feriado do trabalho, e feriado na China a gente sabe que não é de um dia. Então, nós temos um backlog de carga e um acúmulo. Nós temos os blank sailings, que nós tivemos, se eu não me engano, um por semana em maio. E em maio foi 7 no total. Caramba. Foram muitos blank sailings, porque eles já estavam fazendo esse movimento para aumentar o frete, mas foi pegar mesmo por conta da falta de espaço. Então, agora a gente percebe que o frete pegou, só que ele subiu de uma... E é assim, é volatilidade, né? A gente trabalha no mercado que uma semana tá 3, daqui a pouco já tá 4, daqui a pouco já tá 5. E a gente está falando aqui de um mês que, se hoje o cliente ele vem com uma carga que está pronta, essa carga ela vai embarcar no final do mês. Exatamente. Né? Assim, para contextualizar rápido para quem não está tão habituado, talvez, com o mercado marítimo de frete, basicamente o que rege o frete é demanda e oferta. Então é a demanda de que eu tenho para embarcar e a oferta de espaço que o armador tem. O que o armador vem fazendo em todos esses meses, que nem a Gabi falou? GRI sucessivamente. Vem tentando a cada 2 semanas desde dezembro. Só que porque não tinha demanda, não conseguiram. Não conseguiu o GRI. Realmente, eles fracassaram. O sucesso que eles tiveram foi na volta do feriado chinês, que é ali em março, porque o feriado chinês foi ali pelo dia 15 ou dia 23 de fevereiro, que o frete deu uma subidinha, chegou a 3 mil, mas foi papo de uma semana que o frete foi a 3 mil. Verdade. E depois em Uma abril... E aí voltou a cair em março, e aí em abril, por conta da escalada do conflito, o preço do combustível subiu, o armador também usou isso para subir o frete e aí ficou nos 2.500. Mas é a demanda, é a lei da demanda e oferta. Isso também se aplica ao frete. E aí, a meu ver, o que eu senti foi que foi um efeito de bola de neve. O armador foi tentando subir o frete, não conseguiu. Aí veio o feriado do Labor Day, que para eles é 5 dias, no início de maio, do dia 1 ao dia 5, e estourou. Teve um rush para embarcar, né, em abril, antes do feriado. Então acumulou carga. Depois do feriado, por conta dos blank sailings em maio, que tiveram 7, o mercado ficou sem espaço. E aí o armador tem o mercado na mão, ele vai controlando a semana a semana quanto que vai, né, quando é que ele vai praticar o frete. E aí a gente viu o frete subindo de 3 mil para 3.500, para 4.500, para 5.500. E aí o mês fechou ali em 5.500, 6 mil. E agora em junho já está batendo 8 mil. E o momento do mercado ele também ajudou muito, né? Para armador, para a companhia aérea, para eles conseguirem subir tão rápido assim e manter isso, né? A gente vem aí de um ano onde teve um ano novo chinês e também um carnaval que impactou principalmente o mês de janeiro. A gente já imaginava que janeiro ia ser um mês mais movimentado. No ano passado, o final do ano foi um final de ano um pouco mais tranquilo do que usualmente é. E essa tentativa de aumento de frete ela vem sendo construída. E falhou por diversas vezes, não somente o armador, como a companhia aérea também. No aéreo, especificamente, a gente ainda tem a gente tem 2, né, na realidade, fatores que podem aumentar o frete ou baixar o frete. O maior deles é o e-commerce, que eu sempre comento, né, que é quem controla o espaço e tarifa de oferta e demanda, capacidade de espaço versus o que eles têm de blusinha e capinha de celular para exportar. E o outro é a passagem aérea mesmo dos viajantes, né? Então, momentos de feriado, de ano novo, o feriado do Labor Day, enfim, sempre também pega muito essa questão de muita procura por passagem, e isso também vai reduzindo a capacidade de espaço. Então, o momento do mercado junta tudo isso, essas tentativas, com o conflito no Irã, que, assim, no marítimo ele veio a afetar um pouco depois, no aéreo foi instantâneo. Na hora, o aéreo tá feio, né? O aéreo a gente teve um monte de cancelamento. Feio não, né? Não, eu digo assim... Aí que eu vendi, né? Feio não. Perdão, deixa eu me corrigir Tá aqui. difícil. Tá complicado, Tá porque desafiante. tem companhia aérea que cancelou, tu vai falar melhor que ninguém, companhia aérea que cancelou mais de 120 mil voos. Então, assim, e aí os hubs super... um acúmulo gigante. Aí tu tenta evitar tal
escala, tal conexão, mas aí o cliente também não quer pagar mais, e aí tu fica naquele jogo, né? O problema do conflito, ele nos traz no aéreo 2 principais problemas. O primeiro é o aumento do combustível, que ele foi gigantesco, então ele chegou na máxima histórica, mais de $190 por barril, e a gente fala de combustível de companhia aérea, que é o jet fuel, né? Ele é super impactado pelo valor do petróleo bruto, né? 109, né? $109, né? 190. Perdão. E isso por si só já faz com que o frete ele dê uma aumentada muito considerável, né? Quando a gente, assim, só para colocar em números para a gente ter, isso é público, todo mundo tem acesso. Algumas companhias aéreas, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil, que por mais que, né, a gente pense em Estados Unidos e Brasil, que tem a ver com o conflito no Oriente Médio. Tudo. Para quem ainda não acordou, o petróleo está lá, né? Então, assim, quando a gente pega o custo de combustível de uma companhia aérea bem movimentada do Brasil, ele ficava na casa de 40 centavos por quilo, 50. Quando chegava a 60 centavos, 80, já era o fim do mundo. Assim, era um negócio que nível pandemia. Só do valor do combustível. Né? Então, quando a gente fala do frete aéreo, ele é composto por basicamente 3 taxas. O frete puro, o valor do combustível e o valor do screening, né? Do raio-x. Então, esses 3 compõem o valor do frete aéreo. Quando a gente fala de 40 centavos, 60 centavos, que era assim, já meio alto, já chegou a 20, já chegou a 10, isso falando nos Estados Unidos para o Brasil, mas era nessa faixa, vamos dizer, até 50 centavos. Ela chegou a 2,40 dólares por quilo. Então foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, acredito que a primeira vez que isso aconteceu na história mesmo, que o valor do combustível, do fuel, foi mais alto do que o valor do frete. Então a gente chegou no momento onde o frete dos Estados Unidos para o Brasil, que era na casa de até 2,10, 2,50 dólares por quilo, até menos dependendo da rota, ele chegou a ter esse valor somente para o combustível, fora o frete, fora o screening. Então afetou muito. Esse foi um dos grandes fatores, né, que a guerra trouxe de problema para o aéreo. E o segundo grande fator foi o redesenho, vamos dizer assim, das rotas, né? Então a gente pensa assim, os voos ali via Oriente Médio e tal, a gente vai pegar companhias aéreas como a Emirates, a Etihad, enfim, companhias que estão ali, mas essas companhias elas não têm tantos voos assim, tem muitos, claro, mas se você olhar no mapa, se abrir lá o Flight Radar, como tem o Marine Traffic, tem o Flight Radar pro aéreo, tem muito voo passando ali em cima, que cruza o mundo, né? Então, eu vi uma estatística até de 30% dos voos do mundo passam ali por cima. Então, quando a companhia aérea tem que fazer o redesenho dessa rota, ele tem que fazer conta. Por quê? Para redestinar para outra rota, ele vai ter que utilizar mais combustível. Se ele vai ter que utilizar mais combustível, o avião ele tem aquela capacidade que já está caro. Ele tem aquela capacidade de espaço, de peso para conseguir levantar, voar e pousar em segurança. Okay. Aquilo ali não vai aumentar nunca. Aquele ali é o máximo e acabou. O combustível ele pesa dentro do avião. Então, se ele vai ter que botar mais combustível, ele vai ter que tirar esse peso de outro lugar. E ele vai tirar da carga. Então, ele reduz a capacidade de espaço para carga. Além disso, o custo do combustível está extremamente caro. Então, o que as companhias aéreas começaram a fazer? Eu vou cancelar o voo. Porque, para mim, não compensa eu retirar esse espaço da carga para ter mais custo de combustível e eu não conseguir vender. Porque está muito caro para mim. Então, eu não vou bancar isso, cancelou o voo. Então, a gente teve inúmeros milhares de voos cancelados no mês de março. Isso veio perdurando pelos próximos meses. E o momento ele agora é um pouco mais estável, mas ele é estável na alta, né? Assim, é o que você sempre comenta, né? Para subir, sobe de elevador, né? Para descer, desce de escada. Eu acho que ele está subindo assim numa Big Tower invertida, assim, ele está subindo muito rápido. É o elevador lá do Shanghai Tower, lá, que é o mais rápido do mundo. Então, nem sei se é assim o nome, mas subiu muito rápido e não está reduzindo nessa velocidade. Agora a gente vê algumas companhias aéreas dando uma reduzida, ainda tem umas que
seguraram esse momento de subida de fio para angariar mais cargas, só que ele postergou, né? Então agora ele segue aumentando. Ele tem umas reduzindo e eles seguem aumentando. Então o momento ele está muito instável, assim, tá bem. O mercado ele está muito louco, assim, para ser bem sincero. E aí o que acontece? As tarifas têm validade curta. Sempre. Tu vai vender uma opção ali para o cliente. Eu acho que isso, né, dentre todos os problemas que a gente enfrenta, é o mais difícil. Porque assim, eu tive um diretor que ele falava assim, o cliente por si só, o ser humano ele não gosta de pagar frete. Ele não gosta de pagar frete. Tu vai Escolher comprar... uma produção boa, né? Não. Galera que estudou... Pode não gostar, mas precisa, né? Então assim, sempre que tu vai comprar um negócio para ti, né, ali no teu aplicativo lá, chinês, enfim, tu vai sempre olhar a opção que não paga frete. E a gente traz isso para nossa realidade. Então, assim, os clientes eles têm essa mania, às vezes, de ficar julgando ali a questão do serviço, de tipo... E aí, o que acontece? Aí vem essa validade curta, que daí eu não consigo, a gente não consegue garantir nada, o meu concorrente não consegue... E aí eu entendo o importador, porque, imagina, é difícil, tu desenha o valor do teu produto, considerando aquele custo, mas na hora que vai embarcar já não está mais aquilo e fica nessa briga. Então, isso para mim é uma das maiores dificuldades no momento. E o principal também tema disso, na realidade, assim, hoje a gente fala sobre espaço, né? A gente não fala sobre tarifa, né? Exato. No momento ele tá muito inflamado, então a gente conversa sobre espaço. Só que quando a gente conversa sobre espaço, dependendo do nível do serviço que a gente está fazendo, ofertando, ele vai ter espaço para o final do mês. Isso seja no marítimo, seja no aéreo. Imagina, hoje é dia 10, a gente passar para o cliente que o espaço vai ser para o dia 29 no aéreo, ele vai surtar, né? Mas é um momento ainda, né? que é onde a gente consegue ter algumas tarifas um pouco mais agressivas e aí vamos conversar sobre isso. Só que o difícil é a gente... entender para depois explicar que a gente vai garantir o espaço que vai ser lá no final do mês, mas que lá no final do mês eu não consigo garantir quanto é que vai estar o frete. Então, assim, dilema, né? Pode ser que, quem sabe, assim, às vezes uma estimativa, né? A gente está fazendo protegendo um espaço para daqui a 3, 4 semanas e uma tarifa mais baixa. Daqui a 2 semanas dá mais um conflito lá no Irã. E aí explode de novo tudo, questão do valor do combustível. Aquela tarifa que a gente negociou hoje para daqui a 3, 4 semanas, com aquele espaço, tá mais caro do que se eu tivesse ofertado uma mais cara para embarcar em 1, 2 semanas. Então hoje o xadrez ele tá muito difícil para a gente jogar, assim, realmente. Então, qualquer um, né? Qualquer um. Então é muito assim, eu peço para o time sempre conversar na transparência mesmo com o cliente. Olha... qual que é a necessidade de carga, o que você precisa, para quando você precisa, o que é a tua carga, entender, por exemplo, um cliente que ele é mais da parte têxtil, ou um cliente que tem uma carga com valor agregado não tão alto, eu não posso comparar esse cara com um cara que está trazendo farmacêutico, o cara está atendendo automotivo, eletrônico. Então, ter esse discernimento que às vezes esse cliente ele prefere realmente embarcar daqui a 3, 4 semanas, porque o frete vai impactar muito no produto dele. Então, ter essa noção faz com que a gente consiga desenhar a operação. Mas hoje em dia está um xadrez assim que não chega nem a ser xadrez, é quase um truco, né? É um truco, né? A gente fala com o armador, cara, às vezes nem o armador sabe qual que vai ser o cenário para a próxima semana. E aí o mercado aqui tem alguém falando alguma coisa. Cara, você sabe que quem dita o mercado de fato é o armador. Se o armador não tem uma certeza daquilo que vai ser aplicado, imagina a gente aqui, meros mortais. Mas é um dilema, isso a gente, acho que todo mundo aqui vive, né? De como que eu vendo pro cliente, né? Algo que, cara, o espaço está apertado, se eu for vender no final do mês eu consigo o espaço, mas a tarifa não. Não tem garantia de espaço, não tem garantia de preço. Exatamente. Culpa do agente de carga. É sempre. Culpa do agente de carga. Mas é isso, Culpa do vendedor. Comenta aí, Não. culpa do agente de carga. O vendedor é um anjo, o vendedor é um anjo. Sim, Lúcifer é o nome. Essa tu foi rápido. Meu Deus. Essa parte tu corta, tá? Não, essa fica. Isso que a mulher dele é vendedora, né? Não, legal. Eu gosto dessa amizade entre os concorrentes, assim, ó. Sim, é saudável. Essa é saudável.
Mas rapidinho, isso que o Cássio falou sobre o movimento das companhias aéreas da oferta de espaço é similar ao que aconteceu com os armadores. Porque o armador, o que ele vem fazendo? Ele vem tirando os navios, né? Os blank sailings, né? Que são as omissões de navio. Ele pega o navio que está programado, tira, o navio não vai mais para o mar. E ele faz isso para controlar a oferta de espaço que ele tem para conseguir tentar equilibrar o frete. E aí não foi conseguindo, só que em maio foi algo que estourou. E aí, de fato, eles tiveram sucesso naquela estratégia. E aí o GRI veio de 1.000 semana a semana. Até para ficar claro, então, tipo, o que aconteceu no Estreito de Hormuz não afetou os navios de container. O que afetou foi realmente esse movimento proposital dos armadores de aumentar o preço. Isso, diretamente... Claro, o preço do combustível dos armadores, claro, foi isso afetou. Pro armador, o segundo maior custo que ele tem operacionalmente numa viagem é o combustível. Então, se o combustível aumentou, não tem como ele não repassar isso. É a mesma coisa se estourar alguma coisa, uma greve dos caminhoneiros, eu não vou conseguir pagar a gasolina que eu estava pagando semana passada. A lógica é a mesma. Mas, em termos de valores, é mais ou menos no início, quando a gente estourou o conflito, foi ali entre 200, 250 por TEU, né? Que dá um container de 40, é o dobro, né? Então, são $500 por container. E isso, contratos, né, que a gente chama de long term, né, que são os contratos anuais, tudo foi ajustado. Então, um contrato que o importador negociou lá no início do ano, um frete a 2.000, por exemplo, teve esse aumento. Né? Todos os importadores, tudo que foi negociado, diretamente importador com armador ou o agente de carga com armador, tudo teve esse aumento. Então, foi algo que o mercado todo sentiu. E aí, no FAC, né, que é o float no mercado, que é o importador que tem menos containers, ele foi impactado porque o armador ele começou a embutir esse aumento do preço do combustível no frete geral. E aí o mercado começou a subir. E foi tão... não sei se com os armadores é assim, mas com as companhias aéreas, elas compram o jet fuel. Existem duas maneiras, né? Tudo a gente vai aprendendo, né? A gente vai atrás para entender por que uma está subindo 600% e a outra não subiu ainda, né? Que foi o que aconteceu em alguns momentos. Algumas companhias aéreas compram o jet fuel com tarifas de mercado. Então a gente vai comprar o combustível do posto de gasolina, hoje está 6, amanhã está 6,50, enfim, vai flutuando. E outras companhias aéreas fazem um long term. Então eles vão pagar aquele valor X, né? E obviamente, assim, se a gente for analisar historicamente, faz sentido o cara comprar o do mercado, o momento, o varejo. Porque ele fica ali naquela faixa e tal. Nunca aconteceu o que aconteceu agora. Então, grande parte das companhias aéreas compravam assim. As que não compravam, elas surfaram a onda, né? Elas conseguiram surfar essa onda de agora o contrato vai ser válido. Só que o problema é que todo contrato pode ser rompido. Então, a gente viu assim companhias aéreas que nós temos contrato de long term, que incluía o valor do fio, e elas rasgaram o contrato. Só olha, peço desculpa, mas você sabe a situação do mercado, a tarifa vai manter a mesma, mas o fio a gente vai estar subindo tanto que ainda foi abaixo do que estava sendo aplicado para outras companhias aéreas, mas aconteceu. Então, essa variação, essa compra foi interessante para a gente analisar também algo novo que as companhias aéreas repassavam, assim como ele falou do armador segundo maior custo, para a companhia aérea também. Então, realmente impactou muito no valor do frete. E isso sempre teve, né? Os armadores eles sempre revisam o custo do combustível, sempre. Só que eles faziam até então uma revisão de quarter. Então, a cada 3 meses eles faziam uma revisão. Agora, o que muitos estão fazendo é uma revisão mensal, para conseguir acompanhar a escalada do preço do petróleo e ele conseguir revisar mais momentaneamente. É até bom lembrar que 20%, né, do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz, né? Então, muita coisa. É impossível falar que a gente não vai ser impactado. E quando a gente pega algumas rotas específicas, assim, tipo Índia, o mercado foi totalmente, vamos dizer assim, praticamente paralisado ou encareceu muito de diversos fatores. A gente tem que lembrar algumas exportações de alguns produtos que vêm de lá, que é barato, e não tinha como até o exportador produzir pelo custo. Então... Sim. E outro agravante, né? Que está precificado, mas às vezes a gente esquece a guerra da Rússia com a Ucrânia. A Rússia não paga o fornecedor de petróleo. Sim. Claro.
E a gente comentou, inclusive, no follow-up do Comex, aproveitando, se inscreve aqui, notícias de segunda a sexta no seu e-mail sobre comércio exterior. E também tem o grupo do WhatsApp nosso, Residências do Comex, também está aqui na descrição do grupo. Só clicar e acessar, gratuito. E a gente estava comentando, porque isso ainda está encarecendo. E enquanto a Rússia não puder voltar a fornecer o petróleo normalmente, porque o que está acontecendo ainda, né? Vende para a Índia, vende para outros países, eles refinam e vendem para a Europa, vendem para os Estados Unidos e os dois fazem de conta que não sabem de nada, né? Uhum. Mas há um custo, né? Tem que ter um intermediário e aí fica mais caro, né? O que a gente enxerga é que não vai ter uma solução mágica que até o final do ano o preço do petróleo vai voltar para o nível que era antes do conflito. A tendência é que essa situação continue até o final do ano, pelo menos. E aí, no frete, é o armador tendo esse argumento de não reduzir para um frete que a gente viu no início do ano a $1.000. Isso, até em dezembro, que é um período de frete baixo, não devemos ver esse frete voltando. Mas aí a gente entra em outro ponto, que é o mesmo que a gente passou em março. A gente teve esse aumento do armador, mas não tinha demanda. E aí é que está o ponto. Porque assim, beleza, a gente sabe disso, mas a gente está falando de um ano que o mercado já começou devagar, a gente sabe. A gente mede ali pela questão do feriado chinês. O feriado, um primeiro quarter bom, é um sinal que o ano tende a ser bom. E esse quarter, o primeiro, não foi bom, né? Então, assim... Mas vai ter demanda? Beleza, a gente sabe que ano de eleição, geralmente, os tipos de produto que mais vendem são o bazar. Agora, os produtos de alto valor agregado, que a gente sabe que são, geralmente, os maquinários e tudo mais, essa galera, esses empresários, o cara que trazia 10, 20 containers por mês, ele está trazendo 7, ele está trazendo a metade, para não ficar sem estoque. Então, assim, é isso que nos preocupa. Como é que vai ser o segundo semestre? O início, a gente sabe que sempre bomba mais por causa do peak season, as cargas de Natal, Black Friday, Dia das Crianças. Mas o cara que está ali sempre com o agente de carga, vamos dizer, aquele cliente que sempre está ali, tu já tem que considerar que tu vai ter que abrir teu mercado para mais clientes, porque aquele cara já não vai mais... Né? A gente espera que sim. Mas o cara não está trazendo a volumetria que ele trazia antes. Sim. Eu até aproveitei, só um instante, para olhar aqui o petróleo Brent, que normalmente é o mais consultado. Dia 16 de fevereiro ele estava a $66. E aí no dia... Aqui no dia 19 de março, 20 de março, $112. Mas ele foi mais ainda. Foi abrupto esse aumento. O mais alto foi $115 aqui, $115 aí no dia 4 de maio. E aí agora no momento da gravação está em $94, que ainda é bastante alto, né? É muito acima da média, né? É assim. Olhando aqui para trás, meu Deus do céu, tipo... Hoje a gente já escuta, eu acredito que vocês também estão escutando, que tem ramos, né, tem segmentos de importação no Brasil que já não estão importando. Por exemplo, vidro é um deles. O vidro, a maioria, né, dos importadores, o produto é muito barato. Cerâmica também, né? Quando o frete chega a um patamar ali de 2.500, 3.000, 3.500, já não vale mais a pena para o importador de vidro trazer e ele tem que esperar o peak season passar. Basicamente é isso. E aí o têxtil também é afetado, o pneu também é afetado, que são uma das principais commodities que vem para o Brasil. E aí começa a pipocar algumas soluções no mercado, né? Algumas soluções para conseguir trazer, viabilizar essa importação. Mas o que a gente enxerga é que julho e agosto, que é um volume de peak season, o frete não deve baixar muito do que está hoje, e aí esses importadores vão trazer o mínimo necessário. Eu sempre gosto de ser otimista. Assim. Eu vejo que o mercado está aquecido por diversos fatores, extra, a demanda, mas eu vejo a demanda assim, não tão parada. Eu acho que sim, existem diversos segmentos que sentem, mas isso eles vão sentir sempre. Né? Isso é uma coisa que não vai acontecer esse ano apenas. E aí vai ter essa sazonalidade, mas eu acho que a demanda, ela de fato existe hoje, ela está acontecendo. E se não estiver, daqui a 2, 3 meses vai estar. Porque eles não podem segurar, eles não vão conseguir segurar por 8, 9 meses. Né? Isso vai acontecer uma hora ou outra. E aí, quando vier, vem aquela avalanche. Então, ele é sempre um... É um ciclo. Ele é um ciclo. A gente vai ter um período de baixa, um período de alta. Pode ser que demore um pouco mais para começar o de alta. Vai ter um período, então, de muita procura, mas que o frete vai estar caindo, é isso?
Isso é difícil, né? Muita procura com frete caindo, só se for, por exemplo, assim, o combustível caiu. Combustível caiu. O combustível isso caiu, que eu quis aí dizer, o all-in isso. está reduzindo, mas o frete em si ele vai se manter alto, né? Mas eu sou otimista em pensar que a demanda ela não está assim derretida do jeito que a gente até às vezes pensa que está. Acho que às vezes é mais a gente está mais assustado do que de fato o que tem acontecido. E o momento do mercado nos deixa preocupado, né? Porque a gente começa a pensar, o frete estava 3, 4 vezes menos há 2 meses atrás. Então o frete aéreo hoje já está batendo casa de pandemia. Então alguns serviços já próximos de $15 por quilo, se é super, ultra, mega, hiper urgente, já passando de $20 por quilo. Então isso está acontecendo. Óbvio que eu estou falando aqui de cargas farma, controle de temperatura, ou enfim, super express. Mas o mercado ele por mais que esteja nesse nível de frete, a procura por essas opções está acontecendo, né? Dentro da realidade que a gente vê hoje na empresa, a gente vê diversos... Lógico, aí eu vou de novo voltar a falar, é o automotivo, é o farma, é o eletrônico, é um projeto, é alguma coisa que tem que... Né? Infelizmente não é o têxtil, não é, enfim, a cerâmica, o vidro, enfim, o pneu, mas é aquela coisa que ela é cíclica. Eu vejo que uma hora ou outra essa chave vai ter que virar. Então eu acho que essa demanda, ela vai, o armador, a transportadora em geral, seja ela aérea ou marítima, ela sempre tenta controlar essa capacidade de espaço para manter o nível de tarifa. Exato. E aí o que acontece nos arredores que vai fazer que a nossa demanda suba ou não. Mas o Brasil é um país que, a gente importa tudo. Então, sim, muito dependente. Nunca vai parar. Então, eu acho assim, né? Amém. Não posso dizer nunca, né? Tomara que Não nunca vai, pare não mesmo. vai, não vai. Mas a gente depende muito de muita coisa que vem de fora. Isso não vai ser, assim, friamente falando, não vai ser o frete que vai dizer se vai ou não vai. Mas é que geralmente o grosso, que é o que tem volume mesmo, que são as mercadorias de baixo valor agregado, esses caras que, querendo ou não, tu precisa do cara do alto valor agregado, mas tu precisa do cara do baixo valor agregado para tu chegar para um armador e falar assim, armador, eu tenho esse volume aqui. E é esse cara também que tá segurando. Então, assim, ele não tá ocupando espaço no navio, vai começar a cair o frete também. Entendeu? Então, assim, eu concordo contigo, eu acho que tem demanda para todos os segmentos, só que assim, uns mais, outros estão dando uma segurada. Então, isso que tu falou também, eu concordo plenamente de que eu acho que daqui a pouco vai encavalar tudo, porque daí eu tenho um cliente que não quis pagar 5 mil e agora aceitou pagar 8. É isso? Então, assim, Teve fala, muito disso. eu falei assim, tu vai esperar mais? Pagou para ver, né? A gente fala na empresa que às vezes a gente tem que ter um sangue frio, né? De deixar o cliente ir, né? Então a gente, tenho tanto. É difícil? É difícil, mas às vezes a gente faz e depois volta, né? Então, e nesses momentos de estabilidade é onde a gente mais sempre reforça que é a parceria. Então a gente está junto na baixa, a gente está junto na alta. Então não adianta a gente querer também vender vento, né, no mercado. Sonho sem recheio, uma vez eu escutei isso. Sonho sem recheio, não vem vender sonho sem recheio. Bela frase. Bela, né? E acreditar que o cliente ele vai só acreditar na nossa palavra, né? O mercado hoje está muito aberto, né? Só que do mesmo jeito nós também temos a noção de quem foi nosso parceiro no momento de baixa. Então, acho que é tudo uma jogada, assim, e no final das contas, o que vale a pena é o relacionamento. Eu fiz uma publicação um tempo atrás que tem a galera que fica tratando só de leiloar com os agentes de carga quando tá barato. Fica lá, sugando o tempo do comercial, fica enchendo o saco da operação. Aí a hora que tá caro, quer ser bem tratado, quer ter prioridade. Sério, querido? Olha o que tu plantou. Não é nem agente de carga que tá falando isso. Vamos deixar bem claro. Lá na empresa isso não acontece. São todos amados iguais. Até parece. Não, cara. Meus agentes de carga não me tratam bem também. Tu tratar mal, tu acha que tu vai ser prioridade na vida do cara? Dá licença, né? Mas vocês não precisam falar. Eu falo por todos os agentes de carga. Tá bom? Tá tudo certo. Mas um momento... Eu falo muito com o time de vendas, né? Que tu tem que ser um consultor do logístico do cara, né? Se tu vai vender o frete, cara, vai estar todo mundo vendendo frete, tá todo mundo sem espaço. E aí, o que tu tem que oferecer? Qual vai ser o teu diferencial? Então é tentar agregar valor naquele serviço que tu está oferecendo, entender a demanda que ele possui para, se a gente ter a solução em casa, oferecer.
Se a gente não tiver a melhor opção, cara, eu sinto muito, né? Vai ter outro, vai com outro, às vezes ser franco, porque ninguém vai ter a bala de prata para salvar o cliente assim de uma hora para outra. E sobre demanda, a gente esse espectro que a gente tem de volume aqui, FOB, a gente não pode esquecer também que o mercado também é ditado pelo volume CFR, né, que é o que tem lá do exportador, que o exportador decide de frete, e o volume de cargas fechada diretamente com o armador. Então, isso também ocupa muito espaço no navio. Então, o que a gente está vendo tem muita carga rolando, tem carga rolando aí 3 semanas, 4 semanas, carga ficando 4 semanas em Singapura esperando para conectar no navio que vem para o Brasil. Então, é um volume que está muito represado e por isso que agora, se a gente busca dia 10, o espaço está vindo para dia 25 de junho. Ou até mesmo cargas pesadas, cargas DG, que são as cargas IMO, ou carga OG, que é as cargas que ultrapassam o limite do container, está vindo espaço só para julho. Porque o armador agora ele evita esse tipo de carga, né? Porque ele quer ganhar mais dinheiro com um container, né? Com um container fechado, né? Que é mais simples. Mais simples, mais leve, não ocupa espaço. Exatamente. E aí vai se criando um volume represado, que tu não tem como escoar. E aí até mesmo a gente teve agora, nesse mês, vai ter 2 extra loader, que é o que a gente chama de navios, que são extra. Né? Você tem a regularidade de navios que saem por armador por semana e tem o extra loader que é um navio extra, que não estava previsto e entrou. Então a Evergreen, por exemplo, foi um armador que colocou para essa semana e semana que vem um navio grande de 8.000 teus, são 4.000 containers. O navio fechou faz 10 dias, não tinha mais espaço. E eles vão ter mais um na última semana do mês, que também já está com o espaço comprometido, de tanta carga que a Evergreen tinha represado. Porque mês passado eles tiveram 4 blank sailings, então tiveram 4 navios a menos. Por isso que eu tenho dúvida para julho. Aí quem souber essa resposta, meu Deus, já sabe a Pode resposta. Pode mandar e-mail que... Meu Deus do céu, porque assim, aí a gente fica na dúvida agora como é que vai ser, porque daí a gente tem a Evergreen, tem outro player também colocando extra loader, e aí como é que vai ficar, né, sabendo que a gente já escuta alguns players questionando questão de querendo negociar para julho. Então, quando esses players vêm até o agente querendo negociar, daí tu já fica com a anteninha, né? Assim, opa, então vamos a capacidade de espaço, ela quanto mais capacidade, né, que se coloca extra, principalmente, ela dá um sinal que talvez lá na frente as coisas elas não estejam mais como está agora. Mas vamos dizer que esse julho talvez ele seja o normal. Né? Só que a gente já está entrando no segundo semestre, que usualmente é um período de peak season. Então acho que vamos dizer assim, que ele não fique no nível que ele está agora, nível eu digo de espaço, tá? Não de tarifa, de dificuldade, tanta dificuldade assim, mas a gente já vai estar dentro do período de peak season. Então a manobra ela foi muito bem feita. Ela foi muito bem feita. Peak season ou tá tão ruim que tipo, tanto faz esse peak season? Não, eu acho que a questão do espaço ele quando pode ser que ele melhore. Fazer a greve e fazer uma paralisação e nós está. Que nem sentia, né? Nem sentia. Dia do sem computador. Isso, nós, beleza. Tipo isso, Mais um dia normal. Tem aquele meme do Tom e Jerry que tá o Tom com uma espada e o Jerry tá assim, sabe? Nem se importa com mais nada. Não, eu acho que assim, quando a gente fala de espaço, que nem a gente está falando agora de seja companhia aérea ou armadura, a gente fala para daqui a 3 semanas. Lógico que consegue alguma coisa antes, dependendo de quanto que vai pagar. Isso não é para nós, é para o armador e para a companhia aérea. Eu acho que isso deve melhorar nesse espaçamento. Então, em vez de 3 semanas, talvez seja 2. Às vezes consegue para a próxima semana. Mas o nível de frete, eu acho que ele deve permanecer alto. A gente está dando mais ênfase na importação. Alguma coisa para se falar na exportação do Brasil para a China, para a Europa? Esse está feliz? Está tudo bem? Ou tá manhaca igual? Como é que tá? Olha, eu posso dizer que eu acho que a gente passou por um momento bem difícil, né? Pela questão do tarifaço. E basicamente ele segue esse assim, quando as coisas... Tarifaço retorno, né? Tivemos agora. Quando as coisas pareciam que iam melhorar, vem um novo. Então, eu acho que assim... parece o filme do Rock Balboa, né? Vai apanhando. Mas a exportação, falando de exportação aérea, os produtos que a gente exporta do Brasil, eles são produtos não tão baratos assim. Ou produtos realmente baratos, mas que têm uma urgência muito grande. Então a demanda ela permanece aquecida.
O marítimo eu sei que sofreu demais e permanece. Eu tenho conhecido em GNK que teve que mandar colaborador embora de tanto que reduziu o volume. Eles eram tão focados na exportação, deu dó. É uma Já pena, no né? tarifaço De anterior exportação e aconteceu. exportação para os Estados Unidos. Né? É que os Estados Unidos é um mercado muito grande, é É. muito bom pra gente, né? Enfim, a exportação acho que tem que fazer um podcast só com o pessoal da Expo, assim. Porque Pra falar, tem bastante coisa para falar. A gente vê assim, o pessoal andando Vocês meio acham cabisbaixo. interessante fazer um podcast só sobre exportação? Eu o acho que panorama sim. do frete na exportação. Claro. Eu acho que sim. É? Acho muito bem visto, inclusive. É. Você que está assistindo também acha isso? Comenta aí também que é bom a gente saber. Que a gente começa no próximo semestre. É uma boa, eu acho. É uma boa ideia, né? Não tinha parado para pensar isso. É porque a gente foca tanto na IMPO, mas o Brasil é rico em exportação, Sim, gente. sim, O gado sim, sustenta sim. aí os nossos números, então... Eu acho que vale a pena. Assim, eu vejo, por exemplo, alguns portos no Brasil, né, batendo recordes de movimentação e tal. Acho que muito pelo trabalho do próprio... do que vem se construindo de infra, tentando melhorar, né? Mas alguns produtos sim, outros nem tanto. Então a carga geral, por exemplo, madeira, etc e tal, sofre muito. Outras cargas como fertilizante, grãos, aí já é outra coisa porque tem outros mercados, né? Aham. Tava vendo aqui, pelo menos a gente não teve mais problema com o canal do Panamá, né? Continuamos sem problema com o canal do Panamá. Sim, Sim. Aqui é bom, né? sim. Aqui o comentário, né? Do último podcast. Cadê aqui? Aqui, achei. Expectativa de mercado mais estável e fluido, salvo algum evento geopolítico. Então, tivemos um evento Não, depois da geopolítico. pandemia, né? Depois da pandemia a gente aprendeu. É o remarks. A expectativa era remarks, boa, mas salvo acontecer Válido muito. apenas para a carga geral. Ai, cara. Mas assim, eu foquei muito na parte ali da guerra e tal, mas eu vejo... que foi o assunto. foi do semestre, não teve como. o ápice, né? Mas o aéreo ele sofreu alguns outros, de novo, sobre demanda. Então, quando o mercado marítimo começa a ter esse espaçamento de booking, começa a ter blank sailing, a tarifa começa a subir $1.000 por semana, o cliente ele começa a fazer conta. Então, às vezes ele não vai trazer o container inteiro, ele vai pegar uma parte daquele container e falar, cara, essa carga, se eu for trazer no marítimo completa, eu estou conseguindo o booking para daqui a 3 semanas. Vai levar 50 dias para chegar. O meu frete está $8.000. Eu vou receber essa carga daqui a 2 meses e cacetada, pagando tanto. Eu vou pagar mais para trazer a carga em 10, 15 dias no aéreo, para eu conseguir pelo menos trazer uma parte dessa carga e botar em produção, enfim, né? Então a gente vê essa migração de parte dessas cargas acontecendo no marítimo vindo para o aéreo, aumentando a demanda. Junta isso com alta histórica de e-commerce também no mundo, então... tivemos a remessa conforme, né? Que Exatamente. removeu novamente o Novamente, falando do imposto de Brasil, a importação. gente tem a redução de até $50 para compras em e-commerce. Lembrando que é só para as empresas que estão no remessa conforme, né? Não é qualquer Zezinho da China que está vendendo. Exatamente. Então, Pra assim... quê? Shein, Shopee, AliExpress, Temu. Temu, sim. Então, assim, Todos os patrocinadores isso do podcast. faz com que o mercado, de novo, capacidade de espaço das companhias aéreas comece a ficar muito restrita por questões extra carga 100% aérea. Porque se a gente pega a carga do marítimo, essa carga usualmente ela não é do aéreo, ela está migrando para cá. Se a gente pega a carga do e-commerce, ela não é uma carga em fato, né? Então, essa divisão de espaço dentro da aeronave ela está entre 3 frentes, 4. A carga aérea, a carga marítima que está migrando, o e-commerce e o passageiro com a sua bagagem. Então, a capacidade de espaço hoje, a companhia aérea ela não consegue colocar um avião a mais, 2 aviões a mais. Então, o que vai acontecer? Às vezes é um avião cargueiro que sai uma vez por semana, que nem já aconteceu, ele aumenta a capacidade para 2 vezes por semana. Eu lembro que 3 eu vi vezes por bastante semana. notícia assim que as montadoras de avião estão assim estão no limite, elas não conseguem atender. Não consegue atender. Não consegue Não atender, consegue né? atender. Está Esqueci muito até o nome atrasado, agora. né? Está muito atrasado. Boeing, Airbus, Boeing, Embraer. Airbus, Embraer. Então, e a principal entrega são de aviões pequenos.
A produção, ela tem... Jato executivo, assim? Ou... Não, aviões 737? aviões narrow body, né? Para fazer esses voos mais curtos, né? Então, porque, por exemplo, a gente pega um voo aqui em Navegantes Congonhas, um avião de quase um 14 bis, às vezes, né? Exagero. Então... Sabe que eu tenho muito medo de voar? Cara, eu fico assim, por mais que me falem assim, ó, meu Deus, vai dar tudo certo, não, a turbulência não derruba o avião. Eu tô assim, Lito, cara. né? Aparece o Lito. Só o Lito falando ali pra mim, eu assim, ai, Jesus, eu tenho uma filha pequena em casa, meu Deus, é difícil. Não, eu também tenho receio, mas enfim, não tem o que fazer, né? A gente Não tem que tem, trabalhar, não tem. então, A gente tem que vambora, trabalhar, vambora. nossa, seu herdeiro. Conversa e tem medo de viajar Cara, Cara, mas faz é parte. loucura, é loucura. não faz muito sentido. Pra tu ver o que a gente faz pelos clientes. É isso aí. Sempre, viu? Cassiano tá muito vendedor. Tá? Caralho, como é que ele tá Até vestido a hoje, roupa cara? dele, né? Meu O Deus, O cara tá na elegância. Essa parte, vamos Achei que era cortar, entrevista por do favor. emprego. Bullying. E o que mais assim aconteceu no Brasil que afetou o trabalho de vocês? Teve mais alguma Cara, coisa? a partir de amanhã o meu rendimento vai cair 98% porque vai começar a Copa do Vai Mundo. começar a Copa, né? Aí, Então- Mas isso que os jogos são à noite, né? É, do eu ia Brasil. falar Não, assim, eu vou pro- ter que, Mas no mata-mata vou ter que assistir ferrou, Cara, não tem um República jogo. do Congo contra a Azerbaijão. Curaçao, não tem problema. Tem que ver, né, cara? É um Brincadeira, clássico. chefia, tá tudo certo, pode A gente gosta de mandar. trabalhar. Aquela call urgente. Pra ver o que tá acontecendo. Agora, outra coisa interessante para falar para vocês de outro trade, aí trazendo o trade Europa, eu acho que é importante falar. Eu fiz reunião com alguns clientes de mercado e o que eu escuto é que a Monmon diminuiu, conseguiu. O quê? A Monmon. É para os íntimos, Monjaro. O Monjaro, tá. Com o consumo dessas injeções aí, os consumidores desses mercados que compram, né, esses produtos importados que em tese são mais caros, né, não estão comprando como antes. Então, tipo Que produtos? comida. 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 Então, assim, partindo para outro trade, eu escutei de cliente falando assim, olha, a gente teve uma certa redução nos pedidos por conta do não consumo tanto dos importadores. Dos clientes. A Bélgica está em os produtores de batata, porque a batata frita vem uma grande parte da Bélgica. A batata do Mac, por exemplo, vem da Bélgica. E os produtores estão com o preço da batata em 0 euro, porque não tem demanda. Eles estão tendo que controlar o envio de batata, porque não tem comprador, basicamente, e tendo que estocar muita coisa. E por outro lado, por exemplo, a empresa exportadora das canetas tem uma grande operação no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. E eu estava conversando com uma companhia aérea que faz os embarques. A demanda é tão grande que eles tiveram que alterar o SOP, a operação deles, o procedimento de operação deles, para atender somente as canetas, porque geralmente assim, ela vem com controle de temperatura. E o SOP da companhia aérea fala que qualquer carga com controle de temperatura, ela tem que entrar no avião em até 3 horas depois que ela chega no terminal. Então ela chega no terminal, vai para dentro da geladeira, fica lá, o avião vai pousar e tal, não sei o que, vai fazer a operação, vem primeiro essa carga, mas tem um prazo de 3 horas. O standard é isso, né? Para as canetas é 15 minutos. Caraca. Deve ser o mesmo padrão de qualidade seguindo o pessoal que está trazendo do Paraguai, né? Com certeza. Com certeza, né? É o Você mesmo doido. padrão de qualidade. Tá fazendo isso com o Paraguai. Olha, vocês são doidos, cara. Isso aí, olha, é brincar com coisa séria, cara. Eu acho É quase tão ruim quanto tomar refrigerante. eu também acho. Eu não tô tomando refrigerante. Não, também não. Foi um comentário só. Como não? Tu acabou de matar aqui Não tô mais? uma coquinha. Já acabou? Né? Acabou. Eu ia comentar, eu vi outra notícia também que as companhias aéreas, antes de toda essa treta, estavam economizando muito no custo de combustível, porque o pessoal tomando Monjaro estava ficando o passageiro mais leve nos Estados Unidos. Mentira, isso eu não vi, tá? E, tipo, todas as companhias aéreas dos Estados Unidos estavam economizando, tipo, 500 milhões de dólares em combustível a cada 3 meses, uma coisa assim, cara. Tipo... Então, assim, a solução pro frete aéreo é a gente tomar Monjaro. Tá? Então, você tem que fazer a nossa parte, né? Vindo do Paraguai ou não, né? Então a gente faz isso. Mas se tu for Brincadeira, ver, gente, eu não tô recomendando isso, não. mas se tu for ver, faz sentido isso, né? Porque daí a galera tá comendo menos, consumindo menos, querendo ou não mexe nessa parte de segmento de alimento e bebida. E norte-americano é gordo, né?
Mais de 65% é obeso, uma coisa assim, cara. Mas puxando de novo para o Brasil, o que está acontecendo muito é investimento chinês aqui no Brasil. Então a gente vê a quantidade de carro elétrico, né? A BYD foi a pioneira basicamente, né? Mas hoje tem GWM, Photon, Geely, Leap Motors, tem muita carga, carro elétrico vindo para cá e indústrias, porque a BYD quando vem para cá, ela traz empresas parceiras, né, braços que ela tem também na China para atender ela aqui, né? Então o chinês, o que ele percebeu? Eu vendo para o Brasil, mas eu estou perdendo margem, porque se eu estivesse no Brasil, eu ia estar controlando minha operação e estar ganhando aquele dinheiro que eu não estou vendo agora, né? Então por isso que agora lá na Bahia tem em Camaçari agora a BYD, tem outras empresas que estão vindo. E aí tem construção de data center no Ceará, do TikTok, vai ser lá. Tem investimentos da Michu, que é meio que o Chiquinho, né? Que é uma outra proporção na China, mas é uma sorveteria. O Chiquinho de sorvete? O Chiquinho chinês. O Little Chico. Little Francisco. Se não me engano, já abriu em São Paulo uma loja. Então eles vão vir para cá e montar uma operação no Brasil. Então é várias empresas que estão se instalando no Brasil e isso movimenta o mercado. E o mercado movimenta de um jeito, por exemplo, a questão do Mercosul, o acordo do Mercosul e da União Europeia. Então, assim, tudo tem uma força, né? Então, por exemplo, a gente tenta 27 anos o acordo. Acho que é desde o 99 que tá. Alguma coisa assim. 99, e assim, 2000. Lógico que existem diversos fatores, mas um dos principais interessados em fazer com que aconteça são as montadoras, as europeias, porque eles estão perdendo muito espaço para as chinesas. Então, essa questão dos chineses estarem se instalando aqui para diversos fatores faz com que o restante do mercado também se movimente, né? A gente vê o preço do carro hoje no Brasil, que ainda é um absurdo, mas ele já não está aquele absurdo do absurdo que estava antigamente, né? Eu vi uma matéria que já tem carro chinês 30% abaixo dos carros que não são chineses. Não, isso faz com que o carro que não é chinês também baixar. E eles são muito tecnológicos, cara. Tu entra no carro, assim, tu vê como eles trabalham, assim, sabe, assim, eles fazem uma coisa bem feita, um acabamento bem feito. Aí, às vezes, tu vai numa outra montadora de carro, tu vai ver, assim, o valor, o dobro, e não entrega, ainda ficou meio ultrapassado, assim, tu vê aquele monte de plástico, tu vê, assim, não tem um painel, e tu sente essa diferença, eles estão vindo com tudo. É um movimento de mercado que a gente não vê reversão. O chinês ele vai continuar cada vez mais vindo para o Brasil e trazendo oportunidade. Alguém vai carregar esse volume. E aí eu volto a dizer, gente, a gente está falando dessas coisas, não tem como a demanda reduzir. Não tem como a demanda reduzir. O mercado, a 2020, a gente tinha 1 milhão e alguma coisa de teus. Brasil, em volume de importação do Far East, que é o Sudeste Asiático, né? A China e o Sudeste Asiático para o Brasil. Ano passado a gente bateu mais de 2 milhões de teus. Então o mercado ele dobrou em 5 anos. Como é que daqui 5 anos a gente vai esperar que continue a mesma coisa? A tendência é cada vez aumentar. Não sabemos qual que vai ser o teto, mas que vai continuar subindo com certeza. Caramba, 2 milhões. 2 milhões de teus ano passado. Isso só... toda a região do Sudeste Asiático, que é Vietnã, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, China, para o Brasil. Aí somado cargas que são decididas aqui e lá na origem também. Alguma movimentação interessante nos portos, aeroportos, para a gente mencionar aqui do Brasil ou talvez do exterior? E Itapoá está com uma obra, né, na Bahia ali da Babitonga, que estão fazendo os dois locais, né? Respeita, né? Mas eles já estão em fase de finalização da primeira parte da obra, que é... É uma obra para quem? Eu não tô ligado. Eles estão aumentando o calado para poder receber navios maiores. E o objetivo do Porto de Itapoá é ser first call. Isso aí. Que virar um hub, né? First call é ser o primeiro porto a ser escalado quando o navio vem da China. Então hoje, basicamente, é Santos, né? Quase todos, tem alguns serviços que são Rio de Janeiro, mas a maioria é Santos, que recebem o navio primeiro. Então é o transtime mais rápido. Aqui do sul do Brasil não tem nenhum. Então agora a ideia de Itapoá é ser esse porto hub. E aí eles querem fazer essa obra do calado, porque ali eles têm uma limitação, às vezes, de navio, por conta do peso do navio.
E aí o navio ele tem que parar em Santos, parar em Paranaguá, reduzir o peso dele para entrar em Itapoá. Então agora o que eles querem fazer com essa obra é poder receber os navios direto da China. Entendi. Calado de quanto que eles querem atingir? Putz, Lembra? Não lembro, mas é uma obra que eles... O objetivo era, a partir do segundo semestre desse ano, já poder ser first call. Mas eu acredito que vai ser muito cedo. E aí também tem uma obra da parte do governo do estado para fazer um alargamento da praia, da faixa de areia lá de Itapoá. Então também é uma cidade que está pujante, né? Potencial, eles têm... O potencial de expansão do porto, de pátio e operação, é 3 vezes o que eles têm de tamanho hoje. Então é um porto assim, que já está com números muito bons de movimentação, mas a tendência é ser um dos principais do Brasil. E tem tudo para ser. Tem muito potencial. A localização dele. A localização é muito bem... A Bahia também ela ajuda bastante nisso. Acho que é 16 metros, né? O projeto aumenta o calado e profundidade no acesso aos portos de 14 para 16 metros. 14 já é um bom número. Já é um bom número, né, cara? Que aqui já não tem, né, tipo, assim, constante, né? Depende muito da maré, né? E eles querem colocar mais um berço, né? Que eles têm 2, eles querem colocar mais um. Então é uma expansão bem robusta. E aqui em Navegantes também a obra finalizou em setembro do ano passado a primeira parte, né? Do primeiro berço, e Navegantes continua em obra para os outros 2 berços e expansão do pátio. Sim, Navegantes também está visando muito a cabotagem, né? Às vezes até já pensando nessa questão de Itapoá, né? Também tem isso, né? Que aqui a gente está limitado, né? Não adianta ficar cavando, né? E Itajaí, esse ano é o que finaliza a primeira concessão, né, da JBS. Começou no ano passado, 2025 e aí 26. E aí entra a licitação para 30 anos, se não me engano, 30 ou 35 anos. Que aí termina esse ano? Eu acredito que é dezembro desse ano. E aí o que se espera é que o investimento pesado possa vir a partir do momento que eles têm a licitação por mais tempo. Porque hoje a operação, comparando Navegantes com Itajaí, Navegantes está muito à frente por conta de todo o investimento que já teve. Sim, e Itajaí ficou obsoleto por algum tempo. Sim, você está pegando uma transição mesmo, né, cara? Exatamente. Tomara que isso não vire uma dor de cabeça de novo, né? E falando do mercado aéreo, a gente teve alguns novos serviços, né? Ou aumento de frequência. Então, até comentamos isso no último podcast também, mas reforçando, então Navegantes hoje recebe um voo cargueiro semanal vindo de Miami. O aeroporto de Florianópolis recebe 2 serviços com 3 frequências semanais total. Fora um voo passageiro que era de 3 vezes por semana vindo da Europa e vai para 4. Portugal, é isso? Era, né? Esse mesmo serviço que vem para Florianópolis 4 vezes por semana vai começar agora em julho o voo para Curitiba, que era para ser já no primeiro trimestre, mas enfim, por estratégia não foi. E agora vai começar. Então, assim, alguns novos serviços vindo, aumentando frequência. Tudo muito bem visto, né? Não somente para o passageiro, mas para a carga também. Sim. É o transit-time que já reduz, né, cara? Só chegar aqui mais perto. Vamos para os finalmente e quero saber a expectativa de vocês para o próximo semestre. O que vocês estão visando? Um momento melhor, pior, igual? A Gabi quer começar? Primeiras damas. Não, é aquilo que a gente falou. Se a gente soubesse disso, seria perfeito, né? Não, mas agora é para você falar o que tu acha que vai acontecer sem qualquer Teu compromisso. cliente não vai te cobrar. Não tem nenhum cliente ouvindo, pode ficar. O que eu quero... E aproveita, a final da Copa do Mundo vai ser o quê? Meu Deus do céu. Vamos ver, que aí a gente vai ficar muito triste ou muito feliz no próximo podcast. Bom, como o Cássio falou, assim, a gente tem a probabilidade de ter maior carga agora por conta da demanda de peak season, mas eu não sei até quando isso dura. Geralmente, acho que até ali final de agosto, talvez, no máximo, acho que mais tardar. Depois a gente tem aquele acúmulo de cargas na Golden Week ali de outubro. Então, se a gente tiver uma redução, talvez não seja tanta, vai ter, mas talvez não seja assim aquela queda muito brusca, porque daí a gente já entra em setembro e em setembro já tem um novo feriado longo. Então, vai depender muito do que o mercado consumir, né? Se o mercado estiver comprando, consumindo, tende a ser um semestre bom. Vamos acreditar nisso. Acho que vai cair o frete, vai subir mais ainda?
Cara, vai ficar oscilando, né? Eu acho que cai. Não, o Silano já sabe que vai ficar. Mas assim, mas Vai. Diz Eu acho crava alguma coisa aí. eu acho que cai, sim, não vai ficar, não tem como ficar nesse patamar. Lembrando que as redes sociais, todos eles estão aqui, vocês podem cobrar depois, tá? Sabe por que eu acho que não vai ficar nesse patamar? Justamente porque o mercado não está consumindo. Porque assim, ó, tu imagina o importador que ele não está vendendo direito o produto dele com frete a 2 mil. Agora, 8, 9 mil, ele vai ter mais dificuldade. Então, assim, o meu medo, minha preocupação que a gente tem que ter, é óbvio que tu falou assim, que a gente, ele tem um pouco mais de rentabilidade, flexibilidade no lucro ali quando o frete está alto. A sanidade mental, ela vai embora. Mas, só que... Assim, até que ponto, assim, porque daí o importador ele para de trazer e começa a olhar para o mercado nacional. É isso que preocupa. O frete não dá para manter nesse patamar muito tempo. Porque senão ele vai acabar com o importador. E o importador, que eu digo, é o consumidor final, que é a gente. Então, o produto vai chegar muito mais caro, tu vai olhar, como é que tá? Então, é sobre isso. Tá. E tu, Pedro? Olha, eu acredito que a gente vai ter julho e agosto a demanda aquecida, porque historicamente a gente vê isso, né? Praticamente todo ano acontece. O que a gente viu esse ano foi uma antecipação do peak season, que lá em 24 aconteceu também. E a demanda continua aquecida até setembro, agosto, a gente vai ver o frete no nível similar ao que tem hoje, eu acredito. Não vejo o frete até agosto caindo abaixo de 5 mil, não vejo. Isso é geral, né? Não é para cargas específicas e enfim. E aí em setembro a gente possa ver uma flexibilização maior. Depende também do feriado, porque o feriado impacta bastante. E aí a gente volta a ver o low season ali, que é outubro, novembro e dezembro, frete caindo e podendo sim voltar na casa dos 2 mil, 2,5. Mas acredito que o que vai continuar impactando, independente da demanda, é o custo operacional do armador, que com o petróleo mais alto, ele tem um combustível mais alto e ele vai tentar conter aquele valor o mais alto possível. E aí o frete a gente não vê mais esse ano um frete a $1.000. Acredito que isso a chance é muito, muito baixa. Beleza. E o teu, Cassiano? Eu acho que o frete ele vai se manter alto. A gente fala aí de um frete final do ano passado, começo deste ano, até estava dando uma olhada no último podcast, a gente falando uma alta assim, chegando em 8 por quilo. Então se a gente fala que está em 15, 16, 18, 20 hoje, a gente está vendo o dobro da tarifa, né? Então acho que ele vai se manter numa tarifa alta. Hoje ele está na máxima desse ano. Imagino que ela deve manter esse nível de tarifa por junho e julho, ao menos que aconteça alguma coisa muito drástica, que pode acontecer, talvez até deva acontecer. Sim, foi o que vocês disseram no último podcast, aconteceu, né? Então, mas eu acho que assim, para o aéreo a demanda ela deve seguir aquecida, muito pelo reflexo do marítimo. E também porque a gente começa a entrar em temporadas de peak season no aéreo, que é o segundo semestre. Então, usualmente o mês de setembro ele começa a esquentar mais o mercado por diversos fatores. Volto a dizer que o e-commerce também ele vai controlar o espaço mais uma vez. Então, esse aumento de compras online faz com que o mercado aéreo também se mantenha a tarifa lá em cima. A gente não vê um aumento de capacidade de espaço muito grande para o mercado brasileiro, nem para outros tipos de mercado, até porque a gente falou dos atrasos das produções de aviões. Então eu realmente acho que o segundo semestre ele vai ser bem mexido, muito por conta do extra frete. Então o frete ele vai passar a ser, como ele já é nesse momento, um assunto secundário. A gente vai falar muito mais de espaço, de parceria, de programação, de planejamento, de atendimento de expectativa, do que de fato o frete. Eu acho que o frete ele passa a ser segunda prateleira na conversa. Tem uma coisa que está sendo bem já noticiado, é o ninho, né? É o ninho ou laninha, né? É o ninho. É o ninho. Isso pode vir a nos incomodar bastante aqui Pode. no centro-oeste e no sul do Brasil, né? Pode. Isso aí ele pode impactar e assim, alguns... quando a gente vai para varejo, que já não está fácil pela questão de alta de frete, o varejo ele vai chegar na ponta, né? na loja mesmo. O El Niño a gente tem uma expectativa aí de até alagamento, essas coisas. Então, enfim, eu acho que deve impactar na
Consumo. Nas No atrações. consumo, no consumo. A gente Eu já- pensei nas Fora, atrações. É. Navegantes. Sim, servidas importa muito mais. A gente tá falando de comércio aqui, tá, gente? Só pra deixar claro, tá? Já não é frio assim desse jeito, mas esse é o foco, né? Porque afeta muito aqui, cara. O portageio, a navegação fecha afeta, tudo. Em fecha outubro, tudo. a barra ficou fechada 20 dias aqui. É, cara, e aí Os caras foram lá bagunçou pra pra Imbituba. caramba, cara. Aí ficaram Aquela mais alguns potência. dias. Né? Um pouquinho, né? Não vamos comentar. Ai. Mas é isso, eu acho que o segundo semestre, no meu ponto de vista, ele vai ser aquecido. Vocês acham que vocês vão estar com a sanidade mental melhor ou pior em dezembro? Eu acho A que eles vão pior. melhorar. Não, eu acho que é Tudo pior. depende do Brasil na Copa do Mundo. Também. Tudo depende do Neymar. Tá, e aí? O final da Copa vai ser o quê? Brasil e Espanha, 2-1 Brasil. Tá. Brasil e Espanha, último pênalti, Neymar bate e nós somos ex. Ah, vai ser empate ainda? É, Meu 1 a Deus. 1, pô. E tu, Gabi? Eu não faço ideia. O cara só fala que vai dar Brasil. Brasil vai dar Brasil. Vai dar Brasil, a gente tá torcendo pra isso. Eu acho que o Brasil perde na semi, cara. É que eu vi o amistoso e já fiquei meio preocupada, mas. Não, eu tô torcendo, tá? Mas a gente tem que torcer porque a gente Treina, é brasileiro. treina, joga- Não, eu vou torcer pra caramba. Eu A gente é espero estar brasileiro. errado. Eu espero estar errado. Eu também. 19 de julho, todo mundo. Isso é histórico. Comemorando. Nós nunca ganhamos uma Copa quando a gente chegou favorito. Tirando lá na época do Pelé. Mas, então, dito isso, Brasil campeão. Vamos chegar tudo cagado. Ninguém confiando no Brasil. A gente Isso aí. acredita, a gente acredita. Beleza, então. E É você? mais fácil o frete cair do que o Brasil não ganhar a Copa. Nossa! Olha! Terminamos com essa, né? Terminamos com essa, então. E você, qual que são suas previsões pro frete, pra demanda e pra Copa do Mundo? Deixa registrado aqui, aí depois a gente vai dar risada ou vai chorar no próximo podcast. A gente dá uma conferida aqui nos comentários também. Então é isso, trabalhos encerrados. Muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.